Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Crypto Talk. Eu sou Sabrina Olivo, comecei a atuar no mercado de cripto, a estudar tem um aninho, e desde março desse ano eu tô imensamente mergulhada e já conheci várias pessoas muito legais no meio dessa jornada, que me ensinaram muito, e a ideia de trazer o Crypto Talk para vocês, falando sobre os bastidores do que acontece no mundo cripto, é exatamente por isso, para passar tudo que eu tenho aprendido nesses últimos tempos para vocês que estão aí de casa. Então, como primeiro convidado, eu trouxe uma pessoa para mim que é super especial, inclusive que me convidou para fazer o meu primeiro podcast, então nada mais justo do que trazê-lo aqui no primeira vez que eu faço o próprio podcast que eu tenho. Então, é uma pessoa que, para quem já está trabalhando assim na área, já conhece, mas o objetivo desse podcast é exatamente mostrar para as pessoas que ainda não estão trabalhando na Web3 como elas podem começar a trabalhar. Então, ele já teve várias migrações de carreira. Hoje ele dá aula na FAAP, na FGV, tem o próprio podcast, que foi inclusive o que eu participei pela primeira vez. É head de uma das maiores empresas que estão no mercado de NFT aqui no Brasil. Enfim, já faz várias coisas, empreende, tem muita história pra contar. E pergunta é, Estevam, meu convidado de hoje, primeiro podcast. No meio disso tudo que você faz, que horas que você tem tempo pra regar sua planta? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, quem viu ela falando com essa naturalidade toda, não viu o ensaio. Foi maravilhoso. Ela ensaiou umas 4, 5 vezes, nenhuma tava boa. A hora que começou a gravar, subiu a apresentadora de televisão aqui. Bom, eu vou começar me apresentando, falando um pouco sobre mim, mas eu prometo que eu não vou tomar muito tempo de vocês com isso. Como a gente conversou bastante quando tava pensando no que a gente ia falar, eu sou graduado em biologia. Nossa, sim. Eu fiz uma migração, minha primeira migração de carreira foi migrar de biologia para trabalhar com marketing. A ponte entre essas duas coisas é que eu estudava comportamento humano, então o comportamento humano tem uma conexão com marketing. Trabalhei durante 12 anos, eu fui dono de uma agência de marketing digital, que chegou a ter mais de 100 funcionários, chamada 80/20 Marketing. Eu vendi essa agência em 2020, fundei uma startup chamada Destrave SE, que é onde eu estou hoje ainda como membro do board. Eu estruturei o marketing, fui para o board dela. Tenho uma empresa de palestra e treinamento chamada Por Exemplo, que é onde eu dou, inclusive hoje eu dou treinamento de marketing e de blockchain, marketing para blockchain. E tenho o Contos do Cripto, que é o podcast que eu entrevistei você. Então, eu tive essas transições de biologia para marketing, e agora eu continuo no marketing, mas transitei do mercado tradicional para o mercado de Web3, e que parece, mas é marketing. Não, eu estou reaprendendo a andar em marketing, porque marketing Web3 é completamente diferente. Que horas que eu rego as minhas plantas? Eu não rego. Eu não tenho cachorro, não tenho gato, não tenho planta, não sou casado. Então aí dá para tocar todos esses projetos. A única planta que eu tive, eu ganhei de uma amiga que falou: Estevam, você tem que cuidar de alguma coisa viva. Quando, na terceira vez que eu fui viajar, que eu tinha que deixar com o porteiro, pro porteiro regar a planta, eu cheguei pra minha amiga e falei: não nasci pra cuidar de coisa viva. Então eu não tenho horário pra regar a planta. Um bom exemplo pra quem quer brigar de carreira, né? Ter foco. Tá bom. Não, mas muito bom. Vocês perceberam, né? Não é casado, menina, solteiro. Então já deixa aí nos comentários sobre partes importantes dessa... Tinder ao vivo. Exatamente. O Instagram é o novo Tinder, agora o podcast pode ser o novo Tinder. Mas indo pra parte importante, você falou que você começou como biólogo, eu achei isso sensacional. Depois você foi pra marketing e agora você tá no mercado de Web3, né? Eu, pelo menos daqui, eu vejo que teve várias migrações de carreira na sua jornada, né? Teve a parte de trabalhar em empresas tradicionais, teve a parte de empreender, que já um outro tipo de mentalidade. Depois teve a parte de fazer criação de conteúdos, agora com podcast, e sendo head de uma empresa grande, enquanto você ainda continua empreendendo, dando aulas, fazendo palestras e tudo mais, né? Acho que é uma jornada muito interessante. Eu queria entender com você sobre o que cada uma dessas migrações de carreira que você fez conseguiu agregar para o próximo passo que você deu. Tá. Acho que a mais interessante de falar é a migração da biologia para o marketing. E isso eu acho que é um dos segredos para quem quer migrar de carreira. Por quê? Muita gente na minha posição, saindo de uma carreira de biológicas e indo para uma carreira de humanas, ia ficar com vergonha de contar. Eu fiz, sei lá, faculdade de engenharia e agora trabalho com marketing. E o que eu vi na época é que tudo tem a ver como você vende. Então, até essa ideia assim, sei lá, se eu chegasse para você e falasse assim,
você quer água? Aí você vai falar, mas o que é isso? É só água. Você vai falar, não. Eu falo, cara, isso aqui é água, você tem muito que se hidratar, porque as pessoas que se hidratam mais do que as outras são mais saudáveis, produzem mais. Você vai falar, agora eu quero água. Então a minha ideia era, quando eu saí de biologia, eu estudava comportamento humano. E eu fiz essa migração para o marketing, que essencialmente é lidar com o comportamento humano. Então eu vendia a ideia para as pessoas de que eu olhava a comunicação e marketing de um jeito diferente de alguém que tinha estudado publicidade, né? Igual o próprio marketing, a comunicação. Então eu agregava uma coisa diferente. E eu vejo que o mundo é cada vez mais multidisciplinar. Então você consegue, principalmente quem vem de outras áreas, consegue agregar conhecimentos novos para a área que você veio. Então, sim, foi fundamental para mim. Eu acho que quem eu sou como profissional de marketing hoje está extremamente ligado ao que eu estudava de comportamento em biologia, né? Quando eu migrei de profissional de marketing para dono de empresa, é uma das coisas que também é interessante aprender, porque eu vejo todo mundo querendo ser empreendedor, né? Ah, eu sou bom, eu sei cortar cabelo, então eu quero virar dono de um salão. A última coisa que você vai fazer como dono é cortar cabelo. Então, eu vejo muita gente querendo fazer essa transição para empreendedor e as pessoas não veem que empreender é gerenciar quem faz. Então, eu me via muito mais tempo pagando conta, cuidando de financeiro, cuidando de RH, cuidando de gerir o time, de manter o time empolgado, do que necessariamente fazer o que eu era melhor, que era fazer planejamento de marketing. E eu só voltei a conseguir fazer isso quando eu arrumei um sócio que foi administrar a empresa que eu fundei. Então, até a gente fala que para quem empreende, você sempre tem que ter 3 perfis na sua empresa, né? Você tem que ter um técnico, quem sabe fazer o serviço, um marqueteiro vendedor e um administrador. E de preferência os 3 separados, porque um cobra o outro. Então, a minha transição de marqueteiro para empreendedor me ensinou isso. Vim para a Web3, tá me ensinando a jogar fora boa parte do que eu conhecia como marketing e reaprender a lógica de marketing. Então, no marketing tradicional, é muito sobre eu te convencer a comprar um produto que eu tenho. Na Web3, é muito sobre construir comunidade e envolver as pessoas no processo de construção. Então, enquanto no marketing tradicional eu trazia um produto, muitas vezes semi-pronto ou pronto, e botava ele no mercado e trazia os clientes para interagir com o meu produto, o que eu mais estou aprendendo no mercado de Web3 é que você envolve a sua comunidade antes de ter um produto. Então, quando você vê assim, a coleção de NFT tal, o cara colocou a coleção de NFT no ar, em 4 horas vendeu todos os NFTs e o cara ficou milionário. Você só esquece que ele passou 1 ano, 2 anos construindo uma comunidade, perguntando que tipo de NFT que as pessoas queriam. Muitas vezes as pessoas ajudaram na criação da arte, se envolveram. E aí, óbvio, aquilo lá culminou com a venda de um NFT. E a gente vê isso até em desenvolvimento de software. Então, na Niftify, que é onde eu sou head de marketing e estratégia hoje, a gente tá... O primeiro software foi colocado no mercado tirado da ideia do fundador da empresa. Os novos softwares, os novos produtos que estão vindo, estão sendo colocados para ser discutido no Discord, envolvendo o público e perguntando muito o que vocês querem desse produto. E aí a gente consegue criar uma coisa muito mais assertiva e muito mais em cima do que o público quer. Mas mais interessante do que isso é a sua comunidade se sente parte. Então, ao invés, eu vou usar um exemplo de religião, né? Ao invés de você ir numa igreja sentar para rezar, você colocou o tijolo da igreja. Então, aquela igreja na qual você está sentado rezando, ou você está sentado ali com a sua comunidade, você levantou a parede daquela igreja. Então, o seu envolvimento com aquela comunidade é completamente outro. Esse foi é o que mais eu estou aprendendo nessa transição. Mas eu acho que o resumo de tudo seria isso. Você ter profissionais que migram de carreira e migram de mercados, quem faz essa transição nunca pode achar que isso é uma coisa ruim. É sempre algo bom, porque você está trazendo conhecimentos de uma área para outra e venda isso como algo bom, porque você está agregando para o mercado novo que você está entrando.
Nossa, sensacional, assim. Se eu pudesse, já teria Comprava gravado. meu livro. Exatamente, eu quero comprar essa água. Essa foi a inspiração. Então, nossa, muito legal. E você falou sobre além de falar das transições, né, você tocou num ponto bem importante, que é sobre essa questão de agregar nesses próximos passos, né? E aí eu fico pensando, pelo menos quando eu entrei em Web3, eu achei que era uma área muito técnica, que só tinha vagas para devs. Eu não tive esse clique muito rápido de que, não, é uma empresa, tem várias áreas e tudo mais. Então, assim, a gente fala muito sobre esse termo Web3, a gente fala sobre cripto, a gente fala sobre coisas tecnológicas, né? E acho que as pessoas em casa, elas também talvez tenham essa sensação de que é uma área só para quem é técnico. Então, você está trazendo uma visão de que você cresceu nessa área, claro que você já tinha um histórico disso, né? Mas você cresceu nessa área mesmo sem ser uma pessoa técnica. Sim. E eu vim parar nessa área sem ser uma pessoa técnica, né? Bom, eu vou contar como que eu vim parar em Web3, então. Eu comecei a investir em cripto em 2020 e eu tinha muita dificuldade, porque tudo em cripto é muito difícil, exatamente porque é feito por dev. Dev faz coisas para devs. E aí eles fazem coisa quase que no código puro, né? Então tudo era muito difícil. Eu lembro que eu tenho um termo que a gente criou que chama CryptoNanny, que a gente usa muito no... O que foi? Desculpa. A produção tá aqui me chamando. A produção sempre chama a nossa atenção aqui, ainda mais no primeiro episódio. Não era pra dar uma bronca no Estevam, tá? Agora tá tudo ok, não tem palavrões. Eu falei, eu já achei que tá falando muito alto. Mas assim, então, eu queria aprender a investir. E uma das coisas que eu aprendi como professor foi que a melhor forma de aprender é ensinando. Então, parece contra-intuitivo, mas se eu sei fazer qualquer coisa um nível acima de alguém, eu já posso ensinar. Então, o que eu fiz? Eu chamei um amigo que trabalhava, que já investia em cripto, e falei, você topa gravar um vídeo comigo me ensinando a fazer meu primeiro investimento? Ele teve muito mais boa vontade para me ensinar, porque ele ia gravar um vídeo comigo. E aí ele topou e ele me ensinou. E aí a gente criou esse termo chamado CryptoNanny, né, minha babá de cripto, e toda vez que eu queria fazer alguma coisa, eu chamava ele para gravar um vídeo comigo. Então todas as minhas primeiras transações em cripto foi com o meu CryptoNanny me acompanhando, porque eu não tinha coragem de apertar o botão. Tipo, enviar o dinheiro para MetaMask, eu não tinha coragem, porque eu achava que eu ia mandar o dinheiro pro vácuo. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu enxerguei, que era assim, as pessoas... Cripto é muito difícil, né? Então, eu comecei a gravar esses vídeos acabaram... Eu tinha um grupo de WhatsApp que a gente trocava mensagens um ajudando o outro. Eu falei, pô, se a gente virasse um canal? Virou o canal. O Vitor Sioff, que é um cara que hoje trabalha comigo, viu os vídeos do canal e me recomendou para os sócios da empresa. Falou, pô, vocês estão procurando alguém que entende de cripto e entende de marketing? Esse cara entende dos dois. E eu ainda entendia pouco. Aí eu falei, gente, vem cá, eu sei fazer marketing, eu sei investir em cripto. Eu não tenho os dois juntos. Eles falaram, Estevam, a gente tá há 6 meses procurando alguém que consiga saber das duas coisas só. Só isso que a gente quer. E aí eu aprendi o famoso, eu consertei o avião com o avião voando, né? Eu aprendi a trabalhar aí com marketing em cripto, fazendo a marketing em cripto. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que olhem para o Web3 como você olha para o Web2. Então o Web2 precisa do desenvolvedor que faz o site. Ele precisa do designer que faz a tela do site. Ele precisa do redator que escreve o texto do site. Ele precisa do community manager que faz os posts nas redes sociais. Então você precisa de todo tipo de pessoas, porque a gente está construindo o mercado inteiro. A gente não está construindo software. Então você precisa de tudo isso e muito mais. Você precisa de gente de atendimento de cliente. Então qualquer coisa que você faça hoje na sua vida em um outro mercado tem aplicação em Web3. Basta estudar o Web3 e juntar. Eu sou um redator? Então legal. Eu vou aprender o Web3 e eu viro um redator de Web3. E o legal disso tem muito mais dinheiro em Web3 do que em outros mercados. Eu falo para vocês que um redator de Web3 ganha muito mais dinheiro do que todos os outros redatores que eu conheço. Ótima dica, inclusive. E eu acho que é legal você contar da sua experiência, porque mostra um jeito diferente de entrar nesse mercado de Web3, né? Você falou, você começou a fazer criação de conteúdo e alguém te achou.
E o que eu percebo muito é que as pessoas, elas estão talvez muito acostumadas a procurar vagas nos meios tradicionais, em sites tradicionais também, ou em redes sociais que já procuram isso, né? E o que eu achei interessante é que você usou seu expertise em marketing para fazer criação de conteúdo, e aí foi contratado. E uma outra coisa que você falou também é sobre essa criação que você fez de conteúdo, quando você estava falando da pergunta anterior, né? Você falou sobre criação de comunidade. Então, dá para perceber que, pelo menos em Web3, o que eu senti dessa fala é que a criação de conteúdo ela é super importante, porque ela pode criar audiência para você construir sua comunidade, e se você ainda não começou a trabalhar em Web3, ela pode ser sua ponte de entrada para que mais pessoas te veem, vai ter aquele chamariz, né, pro seu nome, e mesmo que você ainda esteja aprendendo, tá tudo bem, porque tá todo mundo aprendendo. Então, as empresas que estão no mercado, elas vão querer até investir no profissional. Então, que ficou um pouco de mensagem... Que foi o meu caso. A Niftify investiu em mim para me transformar num profissional de marketing de Web3, que eu não era. Sim. O que eu achei interessante é que, além de ter profissionais, empresas que estão investindo nesses profissionais novos, também tem a questão de ter muito dinheiro no mercado. Então, tem muitos motivos para entrar em Web3, no meu ponto de vista, né? E vendo você falar, para mim ficou ainda mais evidente, assim. Tem empresas que estão investindo justamente por causa dessa falta de conhecimento. E também tem empresas que, mesmo a gente estando no mercado de baixa, que nem a gente tá gravando hoje, a gente tá gravando em novembro de 2022, a gente tá no mercado bem ruim, um momento bem ruim, ainda assim tem muito dinheiro no mercado, bem mais do que em Web 2. Sim. Então, assim, eu vejo muitas oportunidades na mesa. Para mim, acho que até eu faço um paralelo, assim, antes, quando entrou a pandemia, acho que tinha muita oportunidade na mesa para fazer aqueles lançamentos digitais, o pessoal fazendo live e tudo mais. E eu vejo muitas pessoas que durante a pandemia ganharam muito dinheiro com essa questão de Web 2 tradicional. E foi engraçado que quando eu comecei a conversar com pessoas de Web3, eles falaram que eles entraram em Web3 durante a pandemia. Então, em uma parte do planeta tinha pessoas ganhando dinheiro com curso, fazendo toda essa criação de conteúdo, que tinha muito dinheiro no mercado, e outras estavam aprendendo sobre Web3. Então, você começou, quando você entrou nesse mercado, você entrou durante a pandemia também? Sim, durante a pandemia. Meu primeiro vídeo eu gravei bem no começo da pandemia, que foi tá no meu canal do YouTube, inclusive, com o Tim Balabucha, que é o meu ídolo. Ele que te ensinou? Primeira vez? Ele. Ah, nossa! Não, ele me ensinou muito, não foi só a primeira vez, não. Muito do que eu sei eu aprendi com o Tim, aprendi com o Vitor, que é o Vitor Sioff, e eu falo que é uma das coisas que é legal você ter humildade. O Vitor tem 20 anos, metade da minha idade, e foi uma das pessoas que me ensinou horrores no mercado do Web3. Essa é uma das coisas que eu vejo, que quem tá na minha faixa de idade não consegue aprender com gente mais nova, e eu adoro. O Tim deve ter 30 e pouco, o Vitor tem 20, mas todo mundo que tá em Web3 são pessoas jovens, então eu fui aprender de quem sabia fazer, né? E foi durante a pandemia, sim. Muito legal. E pensando nas pessoas que estão em casa, que talvez elas queiram seguir esse caminho de começar a trabalhar em Web3, eu acho que... O que você dá de sugestões para ela, né? Considerando que Web3 é um mundo novo e a gente, que nem você comentou agora, tem essas diferenças geracionais dentro da mesma organização, e eu acho que até mais evidente do que em empresas tradicionais. Que sugestão que você dá para essa migração? Eu vou dar a sugestão do ET Bilu. Busquem conhecimento! Cara, assim, o que eu fiz quando eu comecei a aprender? Primeira coisa é que o YouTube tem conhecimento infinito, né? Então eu comecei a procurar muita coisa no YouTube. Eu tenho alguns canais que eu gosto muito, mas um dos que eu gosto bastante é em inglês, chama Finematics, que ele ensina realmente no nível mais técnico, mas tem muito conteúdo. O que eu recomendo só é foge de gente falando de investimento. Você quer aprender sobre Web3 e não sobre comprar shitcoin. Mas dependendo, né? De repente não, até quer. É que investir é uma coisa e aprender sobre o mercado de Web3 é outra. Você tem dezenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas que sabem comprar cripto e não sabem nada de Web3. Então eu tô dizendo, vai estudar sobre Web3. O que é uma blockchain, como que funciona, o que é um EVM, né, que é Ethereum Virtual Machine, o que é a base da Web3, né? Tipo, Web3 não é Bitcoin. Bitcoin é Web3 não é Bitcoin.
Então, eu acho que estudar sobre Web3 é um. Então, YouTube, podcast, quiser comprar curso, mas eu nem acho necessário. A outra coisa é procurar uma comunidade para fazer parte. A comunidade que eu mais recomendo hoje é a Bankless. A Bankless, para mim, eu falo que eu acho que eles são o berço da Web3 no Brasil. É a maternidade da Web3 no Brasil, porque todas as pessoas que eu conheço do mercado de Web3, que eu respeito, eu acho que 90% delas ou estão no Bankless ou saíram da Bankless. Então, e é uma comunidade... Eu não tô lá, porque, você já viu, né? Eu não tenho tempo nem de regar minha samambaia, mas eu respeito imensamente todas as pessoas que estão lá e é uma comunidade extremamente aberta. Então, qualquer pessoa que quiser chegar na Bankless vai ser super bem recebido. E eu, quando procuro gente para trabalhar, eu mando pra galera da Bankless. Gente, divulga aí essa minha vaga, porque eu sei que vai vir gente boa de lá. Isso é muito legal você falar. Eu achei que você estava na Bankless também, da meia-noite às 6, você não tá trabalhando? Já me convidaram várias vezes. Eu quero, só falta tempo. Entendi. Não, muito legal. E é legal você falar isso, que quando a gente se conheceu, eu não sei nem se você lembra disso, mas a primeira comunidade que você recomendou pra eu entrar foi a Bankless. E, coincidência ou não, a primeira vez que eu gravei uma live na minha vida no Instagram foi com a Bankless. Porque eu falei, nossa, tô me sentindo muito em casa, assim, as pessoas lá são muito legais. Também não faço parte da Bankless, mas é uma sensação muito de pertencimento, sim, né? E é legal falar que a Bankless é uma DAO. Tem a Bankless Brasil, que é exatamente essa que a gente tá comentando, né? Muitas referências vieram de lá. Boa, tem uma diferença, né? A Bankless Global e a Bankless Brasil. Exato. Inclusive, no podcast que eu fiz com você, foi com a Mandita, que é da Bankless. Exato. Então, eu acho que a Bankless, ela tá meio que norteando, assim, muito das histórias das pessoas que estão em cripto, então... E eles te encaminham, eles te dão conteúdo, se você tem dúvida, poxa, eu queria entender isso, sempre vai ter alguém para te explicar. Então, eu acho assim, eu tive dificuldade no meu caminho, então eu precisei contar com amigos que quiseram doar o tempo deles para mim. Mas na Bankless você tem já, bancos enormes de conteúdo pronto, as pessoas vão apontar conteúdo para você. E todas as pessoas que estão no meu time vieram da Bankless. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E acho que o que tem de interessante nessas comunidades é que elas ensinam não só o beabá, mas elas também ensinam essa questão de mentalidade, de união e tudo mais. Então E vai começar aprendendo o que é uma DAO, que a gente não vai explicar hoje aqui, porque senão a gente vai abrir um rio paralelo aqui, mas se você entrar na Bankless, você já vai aprender o que é a tal da DAO que a gente está explicando aqui. A gente não vai explicar só para você ter a curiosidade de ir lá na Bankless aprender. Exatamente. E o que é mais legal é aprender na prática. Eu, pelo menos, gosto muito. Eu empreendo desde quando eu me conheço por gente. Você também é empreendedor. Então, eu acho que a gente tem esse estilo de aprender mais fazendo, né? E eu acho que o legal de estar na comunidade é exatamente isso. Você vai fazer. E aí, depois você vai pegando com o tempo a teoria, né? Eu acho que isso diz muito sobre o que você fez de transição, né? Sabia sobre cripto, sabia sobre marketing. Mas você aprendeu a unir os dois fazendo. Não Exato. Foi numa aula. Só que aí entra a questão, você também é professor, você também está no meio acadêmico. Sim. Então, como que é para você essa relação entre teoria e prática, principalmente no meio de tecnologia, que você não é uma pessoa técnica, né? Eu sou professor de pós-graduação da FGV e na FAAP. Eu já dei aula em muitos lugares, muitos. Eu já perdi a conta já dei aula, poxa, na Digital House, no Senac, nossa, muitos lugares. E aí uma das coisas que é interessante é que todos os lugares que eu dava aula, as pessoas falavam, Estevão, você é o único biólogo que dá aula de marketing na faculdade inteira. Então eu nunca tive uma aula de publicidade na vida. Eu aprendi estudando. Mas o que é legal de falar nem todo mundo é autodidata e nem tem que ser. Eu acho que a beleza do mundo é a diversidade. Tem gente que precisa de um professor te guiando. E isso é ok. Tem gente que precisa... Eu acho interessante, tem gente que só consegue estudar escrevendo. Não sei se você já viu isso, né? A pessoa precisa, parece que ela não escreve, ela não absorve. E eu já sou ao contrário. Eu era um aluno que na faculdade eu não tinha caderno. Alguém precisava assinar alguma coisa, alguém tinha que me emprestar a caneta. Então, estilos diferentes de aprender. Eu sempre fui assim. E aí, o que acontece? Eu ensino muito o que eu aprendo. Então, eu gosto muito de aprender fazendo e testando. E aí, eu levo para os meus alunos. E eu tenho essa coisa que eu tenho uma cabeça em que eu crio frameworks, né? Eu crio esqueletos. Então, toda vez que eu estou começando a estudar alguma coisa, eu começo a escrever.
Escrever assim do tipo, ok, beleza, então passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Porque isso facilita como você memorizar fazer alguma coisa. E aí o que eu levo para minha aula? Exatamente isso. Então, uma das minhas aulas que os alunos gostam muito é uma aula de planejamento, onde eu levo um esqueleto de planejamento. Então, se você preencher esse esqueleto, ele sai um planejamento no final. Mas é isso, eu acho que é um estilo de professor. Eu sou um professor pragmático, mão na massa. Você vai ter outros professores que são professores filosóficos. E é importante os dois, né? Então, um professor te ensina a pensar, o outro te ensina a fazer. Eu sou muito professor de ensinar a fazer. Como que é que você aplica amanhã? Mas é importante esse casamento entre quem ensina a pensar e quem ensina a fazer, e quem aprende sozinho e quem aprende assistindo aula, né? Até porque se todo mundo aprender sozinho, eu não tinha emprego dando aula. Ufa, você tá empregado. Apesar que você tem tantos empregos que, assim, é só você pegar uma das características que você faz e falar, eu vou usar essa nesse emprego. Então... Mas eu amo, tá? Se você me perguntasse qual é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, eu falo isso todas as aulas que eu começo. Eu falo, eu amo dar aula. Várias vezes, assim, eu tive situações onde ganhava mais fazendo outras coisas, mas eu sempre continuei dando aula, porque dar aula tem uma coisa, se quem tá assistindo aí tiver ou já fez isso ou tiver a oportunidade, acho que tem pouquíssimas coisas com feedback tão instantâneo quanto dar aula. Porque você faz um planejamento de marketing, eu demoro às vezes 6 meses para ver o resultado dele. Da aula, se eu ensino alguma coisa legal para um aluno, eu vejo o olho dele brilhando na hora. E eu olhando, nossa, professor, deu um clique aqui na cabeça e agora amanhã eu vou chegar lá na empresa e vou mudar. Esse feedback instantâneo e você saber que de alguma forma você mudou a vida de alguém, porque é isso, assim, eu tive várias situações assim de aluno chegar para mim e falar, professor, eu apliquei aquilo que você falou na minha empresa e minha empresa estava indo mal e agora a gente está no verde. E não tem dinheiro que paga esse prazer que dar aula dá. Então, por isso que eu espero ter emprego dando aula há muito tempo. Faculdades contratem, continuem contratando. É legal você falar isso também, eu pelo menos vi um pouquinho de semelhança, né? Entre a cultura de Web3 e nesse modo que você explicou sobre dar aula, essa aula mais pragmática, mais prática, né? Mas indo para esse ponto de cultura. Para empreender, você tem que ter um tipo de mentalidade. Para você geralmente trabalhar numa empresa tradicional, você tem que ter outro. A não ser que você queira ser um funcionário fora da curva e você vai ter uma mentalidade parecida com empreender. Que é o chamado intraempreendedor. Exato. Né? Mas nem sempre as empresas valorizam esse tipo de profissional. Com certeza. Mas pensando assim não só simplesmente no o que você teve para agregar em cada uma dessas posições que você mudou, mas pensando na cultura, porque as culturas, eu pelo menos olhando de fora, eu acho que elas são muito diferentes, né? Entre todas essas vertentes que você migrou e algumas delas você ainda faz, né? Então, até onde eu sei, de repente você pegou ódio das plantas por causa disso, né? Você era biólogo, deixou... perdeu a vontade. O pior de tudo é que a matéria que eu mais detestava era botânica. Eu odiava botânica. Entendi, então é isso. Quem sabe, ó, você acabou... Foi quase uma terapia aqui. Será que eu não tenho plantas por causa do ódio que eu tinha de botânica? Minha psicóloga agradece agora essa... Valeu. Mas pensando nessa questão realmente de mentalidade, sabe? De o que você acha que tem de diferente que fez você crescer e conseguir ter coragem para migrar tantas vezes de carreira com assuntos tão diferentes? Bom, isso eu posso falar por mim, né? Eu amo inovação, eu amo novidade, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, né? Quem tá vendo aí já percebeu que eu mudei 30 vezes de posição aqui na cadeira. Então eu acho que eu transferi essa minha inquietude para minha carreira. Eu falo que você tem assim, o que é um engenheiro? O engenheiro é aquela pessoa que, como criança, ela gosta de desmontar o brinquedo e depois montar. Eu gosto só de desmontar. Uma vez que eu desmontei, eu vi como... Eu sei remontar, mas aí remontar é chato, eu já quero partir e desmontar o outro brinquedo. Então, isso é uma característica minha, né? De gostar, de migrar... que é uma característica de inovador, né? O inovador uma vez que você ficou confortável, você quer migrar. Mas o que eu acho legal falando de cultura é a gente entrar um pouco nesse conceito de cultura de Web 2, cultura corporativa pré-Web 2, cultura de Web 3. Por que eu fui empreender? Um dos motivos porque eu nunca me adaptei com a cultura corporativa tradicional. Né? Eu tenho um sócio na Distrave, que é a startup que eu sou sócio, que estou no board,
Que ele fala assim, Estevão, você teria ganhado infinitamente mais se você tivesse sido de marketing do Itaú, por exemplo. Ele era autodiretor do Itaú. Ele falou, o único problema é que você ia passar 70% do tempo puxando o saco dos outros, fazendo politicagem, e 20% do tempo fazendo coisas. Esse era o meu problema. Então eu não conseguia seguir esse modelo tradicional de, você tem que fazer o curso tal, porque sem o curso tal você... Eu falo, mas eu sei fazer, mas sem o diploma... Você não pode. Então, por exemplo, eu sou um biólogo que dou aula na FGV de marketing. Eu não tenho um diploma, mas eu sei muito bem fazer. Então, eu consegui. Então, essa coisa tradicional que tinha, o esqueletinho, o intraempreendedor que não é reconhecido porque você tem 50 níveis de gerência acima de você e a sua ideia nunca chega em alguém que vai abraçar a sua ideia, nunca funcionou para mim. Mas tem pessoas que gostam desse modelo da escada, porque ele é um modelo que ele te diz exatamente o que você tem que fazer para passar para o próximo passo. E, de novo, não tem certo e errado, melhor ou pior, tem diferente. Tem pessoas que gostam da receita do bolo. Se eu seguir essa receita, eu subo de cargo. Se eu seguir essa receita, eu subo de cargo. Então, para mim, não funcionava por isso. O que me fez migrar para a comunicação é que marketing e comunicação é um lugar onde você... é obrigatório você usar criatividade o tempo todo, que era uma coisa que eu sempre gostei. Está inventando coisa, né? Desmontando brinquedos o tempo todo. E o que me trouxe para a Web3 é que na publicidade ainda tinha um pouco daquele formato tradicional. Vai para o escritório, tem a hora de chegar, a hora de sair. Na verdade, em publicidade você tem a hora de chegar e não tem a hora de sair. Né? Você vai chamar pizza às 10 horas da noite porque o cliente mandou fazer uma alteração de última hora. O que eu gosto da Web3 é a gente não tem essa, é a entrega. Então assim, olha, tem que fazer isso. O meu time não... Acho que a única cidade que tem mais de uma pessoa que mora na mesma cidade é Belo Horizonte, porque é de onde vêm os fundadores da empresa, mas no time que eu tô, a gente tem uma pessoa de marketing, tem uma pessoa em Belo Horizonte, uma pessoa em Londrina, uma pessoa em São Paulo, uma pessoa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a gente trabalha nos horários, desde que a gente consiga fazer as entregas, nos horários que a gente quer. Então o designer do nosso time lá, o Diogo tá em Campo Grande com 1 hora a menos, inclusive. E não interessa, assim... Ele tem os designs que ele tem que entregar para o dia seguinte. Se ele vai fazer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ele malha muito. E aí, assim, se ele quiser fazer na academia, pra gente não faz nenhuma diferença. Ele vai entregar. Então, essa coisa que veio da cultura de mais anarquista, descentralizada da Web3, pra mim é o que me encanta hoje na Web3. Eu consigo tocar todos esses projetos e ainda ser interessante para a empresa que eu trabalho. Porque eles não estão me cobrando. Mas Estevão, são 9 horas da manhã e você não bateu o seu ponto ainda. Porque eu sou produtivo da meia-noite às 4 da manhã. E eles não me enchem o saco desde que eu entregue o que eu tenho que entregar. Então, isso eu adoro em Web3. Mas você acha que isso é específico da Niftify, que você está hoje? Ou se eu, por exemplo, trabalhasse numa empresa de Web3 na Turquia, do outro lado do mundo, assim, a cultura seria semelhante? Eu tenho a impressão que ela é mais comum. Quase todo mundo que eu conheço que trabalha em Web3 nunca está num projeto só, por exemplo. Quase todo mundo do meu time está em 4, 5 projetos diferentes. Aí o que você tem é mais dedicação. Então, vou falar, por exemplo, a Dani, né, que trabalha comigo. A Dani, ela tá com a gente, ela tem freela, alguns freelas de produção de conteúdo, ela inclusive um freela para Portugal. Ela trabalha com a Nouns, que é uma DAO, cuidando de redes sociais deles. O que interessa para a Niftify e para todos os outros projetos? Eu te pedi isso, você entregou isso. Acabou. Então, quer dizer, todos esses projetos que ela trabalha são projetos de Web3. Todos eles sabem dos outros projetos. Eu sei, eu tô aqui, eu sou o diretor dela. E eu sei de todos os freelas que ela faz. Inclusive, ela faz freela para mim. E eu sei disso. O que me interessa é que ela entregou o que foi combinado. E eu vejo cada vez mais o mercado de trabalho migrando para esse tipo de modelo e as empresas que não migrarem perdendo os maiores talentos. Eu já tive ofertas de trabalho para ganhar mais do que eu ganho hoje no Niftify e eu não aceitei porque a empresa falou, aqui a gente bate ponto, você tem que ficar daqui das 9 da manhã às 7 da noite. Tô fora. Mas essas eram empresas de Web3, de bater ponto? Não, de bater ponto era empresa tradicional. Uma delas do grupo da Ambev, por exemplo. Aí tinha que chegar lá às 9 horas da manhã. E eu não sou produtivo de manhã, eu sou produtivo de madrugada. Então ela ia perder o meu melhor só pra me encaixar na quadradinho que ela queria. Aí eu falei, legal, eu chego às 9 da manhã e das 9 da manhã ao meio-dia eu tô retardado, assim, ó. Que eu não sei nem onde eu tô direito.
E aí, na hora que eu tiver, minha criatividade tá bombando, que é meia-noite às 4, eu vou ter que estar dormindo, porque eu tenho que chegar às 9 horas da manhã no escritório no dia seguinte, gastar 1 hora no trânsito para chegar no escritório, porque eles exigiam que você trabalhasse do escritório. Então, comigo em Web3 é o contrário. Hoje eu sinto falta de vez em quando sentar na sala com o meu time e trabalhar, porque a gente só se vê pelo Zoom. Vocês estão no metaverso? Aquela sala ali no... Tem vários metaversos ali. Mas o metaverso não supre todas as necessidades. Entendi. Às vezes você precisa abraçar as pessoas. Entendi, é o chefe coruja. Eu chamo meu time de meus filhos. Dani, deixa no comentário o que você acha do Esteban como chefe. que vai tá ótimo. E você fez eu pensar em outros pontos também, quando você tava falando, né? Você tava falando muito sobre caixinhas, né? De colocar as pessoas na caixinhas que você não se enquadrava na caixinha do meio tradicional e que talvez por isso que teve essa migração, entre aspas, mais fácil para Web3, porque parte, pelo menos que eu entendi, né? Parte da mentalidade você já tinha de Web3, né? Mas, pelo menos eu olhando, assim, estando no mercado, eu não acho que, por exemplo, a Web3 não tenha caixinhas. Eu acho que as caixinhas, elas são diferentes. Então, hoje, você que já está há mais tempo no mercado e já teve experiências anteriores, que tipo de perfil que você acha que alguém que está assistindo a gente, que queira trabalhar em Web3, poderia olhar e falar, esse é meu perfil, eu acho que eu dou match com isso? Eu acho que assim, tem todos os perfis, tá? Você tem, por exemplo, o Victor que trabalha com a gente. Ele foi chamado para trabalhar numa empresa de Web3, para sair da Nifty 5, ficou mega empolgado com a proposta, chegou a vir conversar comigo, liberdade de falar comigo, eu gosto muito dessa honestidade com o time, e ele conversou comigo como amigo. E aí eu falei, cara, se isso te encanta, vai, né? Aí ele voltou e falou, não, desisti. Aí eu falei, por quê? Porque o cara queria que eu batesse ponto às 9 horas da manhã. Então tem empresas de Web3 que querem isso. Então não dá para dizer que todas são assim. Mas eu acho que a maior parte das empresas de Web3, por exemplo, eu nunca vi o Brasil criar tantas empresas internacionais antes da Web3. Toda vez que eu converso com gente de Web3, as pessoas estão criando empresas para o mundo. Então, se você quer criar uma empresa para o mundo, você vai ter gente do mundo inteiro trabalhando com você. Uma das coisas que roda muito no meio de Web3, que os melhores devs são os ucranianos. Então, assim, se você quiser contratar bons devs, você vai ter um time de devs da Ucrânia. E aí, você vai querer o ucraniano pegando um avião e vindo trabalhar do seu lado. Ou o cara que tá na Ucrânia, não sei nem quantas horas dá de diferença, mas deve ser umas 7 horas de diferença daqui. Você vai querer que o profissional dev da Ucrânia trabalhe na mesma hora que você, chefe bonitão. Não. Então, eu acredito que são poucas as empresas de Web3 que não trabalham nesse modelo mais desconstruído. O que não quer dizer que você não tem entregas, né? O que não quer dizer que, por exemplo, o Diogo trabalha com a gente, que é uma designer. Então, a gente fala assim, ó, você tem liberdade, mas do horário X ao horário Y, você precisa estar disponível pra gente. Legal. Porque se eu tiver alguma emergência, se eu tiver uma necessidade, por exemplo, vamos fazer um lançamento de última hora ou acontecer alguma coisa, eu vou querer te pedir uma peça. Então eu vou querer que você esteja pronto para entrar, sentar na frente do computador. Então, assim, às vezes ele vai pra academia 2 horas da tarde, que é o horário que ele tem que estar disponível pra gente. Mas ele sabe que se eu mandar uma mensagem pra ele, vai ter que sair da academia, vai ter que ir pra casa, sentar e fazer. Quase nunca acontece. Mas ele sabe que se acontecer, ele vai ter que ir. Então é disponível, não é lá sentado no computador. E eu acredito que é isso. As empresas hoje, o talento... isso é muito comum. Agências mesmo, né? Durante a pandemia, começaram a perceber por que eu vou contratar um profissional em São Paulo, às vezes muito mais caro, porque ele paga um aluguel caro, porque ele paga transporte caro, se eu posso contratar um profissional em Manaus, que tem um aluguel que custa metade, né? Que tem um custo de vida mais baixo e que vai topar trabalhar até por menos. Ou não, você vai pagar o mesmo salário, mas vai ter um funcionário muito feliz trabalhando para você. Então, eu acho que as empresas estão cada vez mais olhando para talentos. E a Web3, por ter nascido desconstruída e já vindo com esse modelo de produzir projetos globais, já veio nesse modelo muito mais que os outros. Isso é muito legal saber. Você foi olhando aqui de curiosidade, são 5 horas de diferença até a Ucrânia. Obrigado. Então imagina, né? Você fala com a pessoa de madrugada, né? E o que eu acho muito interessante trabalhando dentro realmente de uma empresa de Web3 é que realmente não tem horário,
basicamente. E quando eu digo não tem horário, tem os malefícios e os benefícios, né? De vez em quando eu recebo mensagem de 2 horas da manhã. E pra mim tá totalmente ok, é só colocar no silenciador ali e tá tudo mais. Mas não é uma coisa específica de, quem tá na Web3 vai ter necessariamente que trabalhar 12 horas. Eu, inclusive, falo que o WhatsApp e Telegram são comunicações assíncronas. Então, eu tô trabalhando 3, 4 horas da manhã e eu mando mensagem pro meu time. E eu já falei pra eles, se vocês me responderem em 24 horas, tá valendo. Se for urgente, eu vou mandar a mensagem e vou dar um toque no seu celular. Então, tipo assim, deu uma bucha, o nosso protocolo travou de noite, porque pensa, é uma empresa global, vai ter alguém na China usando, travou o protocolo. Eu vou ter que falar com o dev pra ele botar no ar, ele vai ter que levantar 2 horas da manhã pra fazer. Mas eu vou te ligar, eu vou dar um toque no seu celular, você vai entender, o Estevão me ligou, né? Um toque, desligo, ele vai olhar as mensagens. Mas se eu não fizer isso, você tem 24 horas para responder minha mensagem tranquilo. Comunicação assíncrona. Não é porque eu mandei uma mensagem no WhatsApp que você tem que me responder. E até já falando agora de etiqueta de WhatsApp, tá? Pessoas, dicas, preparem agora. Só mandem no WhatsApp coisas que a pessoa não tem que executar. Uma lembrança, uma pergunta. Tem que fazer, manda por e-mail. Ai, mas e-mail é velho. Não, ou põe no Trello ou no Slack. O WhatsApp é comunicação rápida, é assíncrona. Não mandam uma lista de Estevão, tem que fazer um planejamento de não sei o que lá e o briefing pelo WhatsApp. Porque eu recebi mais 3 mensagens, depois sua mensagem do WhatsApp foi lá para baixo, sumiu o seu pedido. Então tem que executar depois. E-mail, Slack, Trello, não é WhatsApp. Sem contar que a gente tá no final do ano, né? Então essa mensagem do planejamento estratégico tem que ser entregue, tá junto com o grupo da família do que vai ter no Natal, amigo secreto. Então você tá competindo com muitas coisas, além do fuso horário. Então acho que você deu dicas de etiqueta não só pra quem tá querendo migrar de Web 2 pra Web 3, dicas pra quem tá na Web 3 como também. Usar a ferramenta. Não, isso é muito legal. Ó. O WhatsApp devia colocar você como tutorial ali, ó. Aproveita pra dar essa aula. Não, e é muito bacana você falar essas coisas, até complementando o que você falou, que é uma percepção minha, né? Por exemplo, deu pau no problema na China meia-noite. Mas justamente por ser global, de repente você tem uma pessoa na China trabalhando, Exato. Que pra ela vai ser meio-dia. Então, assim, não é uma questão de, quem tá na B3 vai trabalhar 24 horas e em qualquer momento. Não, a gente vê muito essa expressão, né, de trabalhar 24/7. Mas não é necessariamente uma pessoa tá fazendo isso. É porque, por ser global, realmente tem gente trabalhando em qualquer horário. Inclusive, você falando isso me lembrou de uma outra coisa muito importante. Todas as vagas que a gente abriu na Niftify tinham como exigência, no mínimo, inglês intermediário. Então, eu acho assim... Já tive mais de uma vez que perguntaram pra mim assim, qual é a coisa que eu deveria estudar? Qual a coisa mais importante que eu deveria estudar? Então a gente vai responder desenvolvimento, é inglês. Pra mim, inglês. Porque inglês te abre a porta pra estudar qualquer coisa, inclusive pela internet. Se você procurar algo em português no YouTube em inglês, você vê a diferença de quantidade e de qualidade de conteúdo que você entrega. E hoje em Web3, mesmo as empresas brasileiras, todas produzem, que eu conheço, a maior parte trabalha global. Então você vai, sim, ser pedido em inglês. Essa é uma das... Talvez, lógico, tem empresas que não, mas a maioria vai te pedir inglês no mínimo intermediário. E é um barato, porque o time que a gente trabalha hoje, acho que 90% é brasileiro ainda. Mas a gente trabalha meio em inglês, meio em português. Então, a redatora escreveu um texto em inglês e a gente tá corrigindo, e aí tem hora que eu falo com ela em inglês, porque eu tô lendo o texto em inglês e sai em inglês, tem hora que tá em português, então inglês é essencial para quem quer trabalhar com Web3, principalmente para quem quer ter projeção de carreira, porque existe o salário Brasil, existe o salário global. Sim. E não existe nenhum freio. Eu, depois que comecei a trabalhar com Web3, eu já recebi umas 5, 6 propostas muito interessantes. Inclusive, eu já recebi proposta para trabalhar na Binance. E eu recebi uma proposta para trabalhar na Binance Américas, não foi para trabalhar no Brasil. Então, era uma proposta para trabalhar, e aí eles pediam, no mínimo, inglês, de preferência, que mais uma língua falada na América Latina, português ou espanhol, e se tivesse as duas, era um acréscimo. Então, português, inglês e espanhol. Mas assim, ele já não é isso assim, a gente quer alguém para trabalhar no Brasil, é alguém que quer trabalhar para o mundo. Isso é muito legal, né? Porque também diz sobre a mentalidade. É uma mentalidade global, não só a empresa. Se a empresa tá global, o funcionário tem que ser global. A sua, né? Como a sua carreira.
Isso é muito legal você trazer. Eu tô pensando no que você falou, né, sobre essa parte de tá realmente 24 horas ali funcionando e tudo mais. E eu paro pra pensar assim, acho que quem tá em casa, a gente sabe, né, menos de 2% da população brasileira fala inglês. Então, assim, eu posso falar por experiência própria. Hoje, eu trabalho numa empresa de Web3 que é brasileira e eu basicamente só falo inglês. A gente tava até tendo uma conversa nos bastidores, até antes disso, né? Que eu fiquei pensando se o Crypto Talk não devia ser em inglês em vez de português. Justamente porque eu tô tão habituada a falar que eu falei, putz, vamos pensar global também. Nesse primeiro momento, a decisão foi, tipo, vou fazer português, justamente porque tem muita gente que não necessariamente sabe inglês, que tem um baita potencial e que, na verdade, falta só um pitadinho. Então, eu acho que é legal deixar pra quem tá em casa também, falando, se você não tem inglês, tudo bem pra você começar. Mas saiba que, se você estiver no meio do caminho, já sabendo sobre Web3 e estudando em inglês, você vai ter já prática, porque quando você tá nessas DAOs e até nas pessoas que você tá conversando, você já pode praticar o inglês, porque o pessoal fala muito. E 2, você vai aprendendo enquanto você tá fazendo, que também faz parte da mentalidade de Web3. E aprender inglês hoje não é mais sentar no Wizard. Eu não tô falando mal do Wizard, não tenho nada contra ver o primeiro nome de escola que me veio. Mas assim... Do jeito o Wizard não vai patrocinar a gente. Não, mas foi bom. O Wizard é ótimo. Mas não é só. É a atitude de você colocar o seu celular em inglês. É a atitude de você colocar a Netflix em inglês. É você assistir algo, em vez de assistir dublado, assistir legendado. Ou, quando o seu inglês está um pouquinho melhor, deixa a legenda em inglês, quando não entender, volta para português e volta para o inglês. Mas é essa atitude de você conviver com o inglês. Porque é isso, assim, hoje a gente tá tão cercado por coisas em inglês que todo mundo tem alguma compreensão, né? Se você falar várias palavras de inglês aqui, eu consigo falar frases inteiras que mesmo quem nunca estudou inglês vai entender. Então é só uma questão de levar isso pro próximo passo. Então a minha ideia foi essa, assim, do tipo, eu comecei com isso, troca tudo pro inglês. Aí eu pegava o celular... Aí eu falava, eita, eu não sabia um botão do celular. Aí eu tinha um dicionário, eu ia procurar no dicionário. E hoje, pelo amor de Deus, se você pegar o botãozinho do Google, você consegue perguntar com voz. Google, o que significa X? Ele traduz, você não precisa mais nem procurar no dicionário. Então, assim, eu não tô dizendo que é fácil aprender inglês. Mas mesmo quem não tem dinheiro, dá. Não tem o tempo, bota Netflix com legenda em inglês. Ah, mas eu não entendo o filme. Começa por desenho. Porque desenho, como você não tem a boca mexendo, o dublador precisa fazer a frase com muito mais articulação. Então vai ser mais fácil. Então vai assistir Simpsons em inglês com legenda em inglês. Pronto, é um começo. E isso você tá dando dicas porque você também já foi professor de inglês, né? Além disso tudo. Não tem aquele negócio de marido de aluguel? Agora você já tirou mais do que isso. Mas sabe por que eu virei professor de inglês? Eu vou te contar. Eu já tinha um pouquinho de inglês e eu queria terminar de aprender. A história de aprender fazendo na marra. Eu peguei a merreca de dinheiro que eu tinha e fui morar no Canadá. Eu tinha o dinheiro para passagem e para 2 meses. Se em 2 meses eu não me encaixasse lá, eu ia ter que voltar tendo gasto meu dinheiro. Eu fiquei 1 ano lá. Então, assim, eu fui e aí voltei. Só que como lá eu convivia muito com brasileiro, e é uma coisa que eu tentava evitar, mas não tinha jeito, eu não voltei com inglês excelente. Eu voltei com inglês bom, mas não excelente. Adivinha o que eu fiz quando eu voltei do Canadá? Deu aula de inglês. Fui dar aula de inglês. Por quê? Porque pra dar aula de inglês, eu já sabia mais inglês do que o nível básico. Então eu podia dar aula pro nível básico. E agora eu tava sendo pago pra estudar. Então eu sentava lá pra estudar, pra montar aula, eu tava estudando. E a escola que eu fui estudar tinha aula pros professores. Então a gente tinha uma professora que melhorava, que treinava a nossa fluência, que avaliava nossas aulas. Então, quer dizer, eu estava sendo pago para aprender. Isso é muito legal você falar. Eu sempre tive essa mentalidade de ser pago para aprender. Isso é interessante, né? Porque quando você está trabalhando para uma empresa, basicamente você está recebendo seu salário, mas você não entrou naquele cargo porque você necessariamente sabe 100% de tudo. Então você também está sendo pago para aprender, só que eu acho que falta de vez em quando esse clique. A Niftify. Exato. A Niftify e os sócios da empresa vão ouvir isso, mas eles sabem, né?
Eu entrei, eu topei ganhar um salário menor do que eu ganharia se eu fosse para uma empresa tradicional, porque eu fui muito transparente com eles. Eu falei, eu não conheço o suficiente de marketing de cripto. Então eu topo um salário menor, mas eu tô sendo pago para aprender. E eu falei essa frase para eles e eles toparam, porque óbvio não tinha ninguém que sabia, então, né, entre alguém que sabe mais ou menos e que não sabe nada, vamos no mais ou menos. Mas de novo, eu poderia ter ido fazer um curso de marketing para cripto. E eu tô aprendendo tomando porrada, sendo pago pra isso. Léo e Vini, deixem nos comentários aí ó, o que vocês lembram dessa cena. Deixem nos comentários a demissão do Estevão aqui. Isso pra deixar em off, pra não ficar muito feio nos comentários. Mas muito legal você falar isso. E até trazendo um caso pessoal, tive uma experiência muito parecida com a sua, na verdade. Eu queria aprender inglês, eu sei que eu aprendo muito na prática, só tinha dinheiro pra passagem, também fui pro Canadá. Não é uma dica necessariamente de vá pro Canadá, mas eu só tinha dinheiro pra um mês também no Canadá. E no final das contas eu fiquei 4 meses e meio, quase 5. Virei babá e fui virando, Eu ia dando perguntar jeitos. babá, né? Babá, foi babá. Não, fiz tudo. Babá, limpar a casa, o que tivesse ali, dava pra fazer. E foi aí que eu desenvolvi inglês. Mas quando eu voltei, eu não voltei pra virar professora. Mas é porque faltava um pouco de mentalidade, assim. E uma mentalidade que eu aprendi agora em Web3. E dar aula é um negócio que, assim, eu acho que todo mundo consegue, mas tem gente que tem um algo a mais. Eu sempre gostei, eu sempre falei muito. Então era uma não coisa percebi. Na faculdade, inclusive, eu tinha uma coisa assim, né? Escrever não era muito a minha. Então eu tinha um amigo que era super introvertido e escrevia super bem. Então nós éramos uma dupla. Ele fazia o trabalho escrito e eu apresentava. Muito bom, né? Isso é legal. Mas a vida é sobre isso. A vida é sobre você se juntar com pessoas que têm talentos diferentes do seu. Ele gostava de escrever, eu gostava de falar. Por que eu tenho que ser o melhor em escrever se eu falar era fácil pra mim? Pra ele, escrever era fácil. Então ele escrevia, eu falava. Isso é interessante pensar nisso. E a gente fala muito de complementaridade, né? Quando você tá montando um time, quando você tá empreendendo, também é sobre isso, né? Você achar pessoas que são diferentes. Exato. E achei legal que você falou, quando você falou logo no começo do podcast, né? Sobre ter a questão de montar empreendedores, né? Montar uma empresa. Você precisava de 3 perfis diferentes. Então você tá trazendo isso desde quando você começou a trabalhar, né? Desde a época de... A mentalidade de juntar gente diferente, né? Mas na faculdade foi só preguiça, tá? Eu não tinha essa visão toda ainda não, eu não quero escrever, tem alguém que faz. E ele não conseguia falar em público. Gaguejava e tal. Então, pra ele, foi ótimo pros dois. É um ótimo empreendimento. Pessoa anônima também deixa nos comentários, assim, coloca uma foto de NFT, um nome, Luiz Gatinho62. Luiz Felipe Carvalho, eu lembro, ele é meu amigo até hoje. Luiz, deixa nos comentários também aqui no primeiro podcast. Então, Esteva, a gente tá caminhando pro fim do podcast. Mas só queria dizer que gostei muito de primeiro podcast ser com você, e até fazendo um overview super rápido, que acho que é super importante, eu queria muito falar nesse primeiro podcast, o Estevão foi a primeira pessoa que me entrevistou para trabalhar na Web3, eu acho que eu repito isso para as pessoas no meio offline, porque para mim significou muito, porque ele foi a pessoa que falou não para mim do jeito mais, assim, motivacional possível, e eu acho que foi muito incrível isso. Depois ele foi a primeira pessoa que me chamou para gravar um podcast, que foi no Contos do Cripto, que é o próprio podcast dele. E hoje eu, com muito, muito honra, te chamo pra fazer parte do meu primeiro podcast. Então, pra mim, realmente significa muito você estar aqui. Eu tava bem certo no não que eu te disse. Porque eu falei, você lembra o que eu te falei, né? Eu falei assim, eu tenho uma vaga de redatora, você não é redatora, mas você tem muito talento e eu tenho certeza que eu vou te encontrar em posições muito altas no mercado. Você lembra dessa frase? Eu lembro. A gente se encontrou na semana seguinte no Ethereum Rio. A vaga... eu falo que assim, contratar e demitir pessoas nunca é porque a pessoa é boa ou é ruim, é porque a pessoa é boa para a vaga e para o time. Então, às vezes você tem uma pessoa que você fala, cara, essa pessoa era perfeita para essa vaga, mas você fala, ela não vai bater com o time. Ou, essa pessoa é gênio, mas ela não é a melhor para essa vaga. Eu vi, quando eu conversei com você, um potencial fantástico, mas eu precisava de uma pessoa de redação, e você não era redatora. E eu fico feliz de não ter entrado, porque quem entrou foi a Dani. E agora a Dani, super minha amiga, e tá todo mundo junto, né? Acho que isso que é legal. E acho que é legal disso, porque assim, as pessoas entenderem o não como uma coisa destruidora. Ai, meu Deus, a empresa não me aceitou. E a mesma coisa com a demissão. Eu já tive várias vezes que eu tive que demitir pessoas do meu time e as pessoas ficam com dó. Ai, mas eu vou demitir o coitado. Como se a sua empresa fosse
a melhor empresa do mundo para você trabalhar. E às vezes você tirar uma pessoa de uma vaga onde ela não se encaixa, um time onde ela não se encaixa, é um favor para a pessoa. E eu tive várias pessoas que saíram da minha empresa, que foram trabalhar em outra empresa e voaram. Elas estavam estagnadas na minha empresa, foram para outra empresa e voaram. Porque minha empresa era ruim? Não. Porque a pessoa era ruim? Não. Porque o casamento entre aquela pessoa, a função e a empresa não era o ideal. Então, se você tá aí no emprego e você tá assim, ai, cara, tipo, odeia segunda-feira, pede demissão. Acho que a maior dica que eu dou na vida pra todo mundo, prioridade uma no seu salário depois que você pagou os seus compromissos do tipo saúde. Fazer 6 meses ou 1 ano de reserva. Com certeza. Fez isso daí, tá no emprego e você acorda sem vontade de ir pro emprego, pede demissão e vai pra outro. Acho que você agrega pra todo mundo, né? Você agrega... Acho que é a questão de ser egoísta com a sua própria carreira, né? Isso, você sendo egoísta com a sua carreira, você também agrega pra outro emprego. E às vezes você ama a empresa, mas não é o casamento. Porque se você não tá gostando, o chefe não é bom, o time não é bom, o momento não é bom, pede demissão e vai pro próximo. Cara... Então, se você tivesse que dar de conselho como para a pessoa mudar de emprego, enfim, pessoa que quer migrar para Web3, o que ela pode fazer a partir de amanhã mesmo? Ou a partir de hoje, vai? O que ela já pode começar a fazer no meio disso tudo? Eu vou juntar 2 coisas que a gente já falou aqui, né? Eu vou juntar uma, começa a estudar, então abre o YouTube e começa a procurar. Eu acho que assim, se você não tiver um incentivo você não vai ficar abrindo o vídeo do YouTube. O que me incentivou a investir em cripto? Então, eu ia comprar um token. Aí eu falava, eu vou comprar Phantom. Aí, o que é esse Phantom? Aí eu abria e via que era um tipo de token característico. Eu falei, mas peraí, o que é isso aqui? Aí, por exemplo, eu vi um token uma vez. Aí esse token é um token EVM compatible, né? Compatível com EVM. E eu, o que é EVM? Aí eu fui pro YouTube, procurei EVM. Aí quando eu procurei EVM, surgiram mais 2 ou 3 termos. E aí você vai entrando no buraco do coelho, né? Então, pra mim, o meu estímulo foi investir. O seu estímulo pode ser entrar pro Bankless, pode ser ter amigos que mexem com cripto. Fazer coleção de artes, né? NFT. Investir em NFT, mas assim, então a sequência seria arruma um estímulo para você ter algo que te empolgue a estudar, pode ser um amigo que você conversa, pode ser porque você quis investir, pode ser porque você quer lançar uma coleção de NFT, participe de uma comunidade. Eu acho que esses seriam os 2. Então, estímulo, estudo e comunidade. Perfeito. Isso você pode... E aí você pode começar isso amanhã. Não precisa... mas daqui uma semana... Quem planeja demais... Não pode planejar, não pode deixar de planejar e não pode planejar demais. Então, amanhã, acha um motivo, procura uma comunidade, abre um YouTube e coloca lá o que é Web3. Muito, muito bom. Acho que foram dicas excelentes. E eu só queria agradecer realmente seu tempo no meio de uma agenda completamente louca, com 1000 coisas pra fazer. Você ter separado um tempinho, um tempão, na verdade, pra estar aqui significa muito, assim, pra mim em particular, mas também acho que pra audiência, acho que o pessoal consegue ver isso. Então, super obrigada pela sua presença, por ter aceitado o primeiro convite. Espero que seja o primeiro de muitos. Fico feliz demais em ter sido o seu primeiro convidado. E assim como eu previ que eu ia te ver em funções muito altas no mercado, eu tenho certeza que eu vou ver esse podcast lá no topo. Aí a gente vai voltar e lembrar do primeiro podcast com eu derrubando água antes de começar. Me chame pro episódio 100. Com certeza. Fazer uma comemoração, né? Vai ser num grande estúdio com um monte de gente, vão ter os outros 99 pessoas convidadas. Vai ser ótimo. Então, obrigada. Você quer deixar suas redes sociais para o pessoal entrar em contato? Tem as minhas pessoais, Estevão Rizzo, com ESTEVAO, RIZZO. Todas as minhas redes são sempre Estevão Rizzo. Quando não é Estevão Rizzo, é E-Rizzo, mas só quando eu não achei o nome. Quando você quer rir? Contos do Cripto. Também, né? Tudo junto, Contos do Cripto, que é o podcast que eu faço. Muito legal, muito bom. Sigam lá, gente. Só queria agradecer vocês que também estão aí assistindo. Foi muito especial gravar esse primeiro podcast. Espero que os próximos sejam mais legais ainda. Deixem nos comentários o que vocês querem ver para os próximos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também não só o Estevam, que está aqui maravilhoso, mas toda a produção. A Ju, que veio aqui super recepcionar, maravilhosa. Vocês não estão vendo a Ju ainda, mas talvez os próximos ela aceita vir também para o podcast.
podcast para vocês conhecerem. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários. Falar a frase que eu não imaginei falar, mas se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com os seus amigos para trazer cada vez mais pessoas para Web3. É um caminho novo que tá só começando e tem muita oportunidade. Então, obrigada.